Olá, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida Breathworks aqui no Brasil. E estamos aqui, aguardando as pessoas entrarem. Anisa, bom dia. Muito bom saber que nós estamos aqui, Anisa sempre, firme e fortes aqui, conectadas, Vamos chamar também, esperar, as pessoas chegarem, mas sempre lembrando que, Obrigada, Limar, bom dia, sempre lembrando que os vídeos ficam aí gravados, e assistirem não na sequência. Eu procuro fazer algumas sequências, mas nem sempre dá, porque os assuntos também variam e eu acho que é bom também, Sim, Limar, bom dia, Lisa querida. E nessas, muito bom, Era bom da gente conversar, Isso. E sempre lembrando que as pessoas que mais nos ensinam, são as pessoas com quem a gente convive, mas o mais importante é como nós estamos convivendo com as pessoas e a gente, pelo menos eu vou aprendendo muito, E não é com a fala, mas também com gestos, com atitudes. Então, são pessoas, muitas vezes, que a gente também não conhece, E tanto também nos ensinam. Então, eu queria trazer aqui a temática que eu venho, às vezes, insistindo um pouquinho, com a questão do hábito e tudo, Hábito mental, padrão mental, porque tudo isso que nós estamos fazendo, explicando um pouquinho, como diz lá no Respira Vida, um conceito-chave, mas é muito mais uma ideia, chave, para nós nos conectarmos com aquilo que é a nossa experiência. Então, a conexão com a nossa experiência, ela vale muito, muito mais do que qualquer conceito, Mas eu sei que nós somos bastante cognitivas, então isso também é bem interessante que possamos também, ler, mas essas leituras, elas são bem interessantes quando realmente viram a nossa experiência, de fato. E aí, o quanto que nós aprendemos também com silêncio, o silêncio do outro nos ensina, Não sei se para vocês também. Quando a pessoa se silencia, parece que cria um reflexo na gente, Fala, nossa, tá quieto, O que eu fiz de errado? Ou o que eu falei que a pessoa não sentiu algo que não agradou, a pessoa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, Então, o silêncio às vezes fala muito mais alto do que a própria palavra dita, verbalmente. Mas aí, você vê como é uma tendência, a nossa negatividade, Mais uma vez, de proteção, de ameaça e defesa. Então, quando alguém se silencia, a gente já vem com o reflexo de, nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa, ou essa pessoa não gostou, não respondeu, E então é muito importante que antes disso possamos fazer, realizar o nosso próprio silêncio, Esse silêncio interno que a gente vai cultivando, a consciência. Então, em mindfulness, uma consciência plena, é quase que, eu vou dizer assim, bem taxativa, não é possível cultivarmos a consciência se não tivermos esse silêncio interno,
né? Que intencionalmente fazemos isso com as nossas práticas formais. Então, essas pausas e essas autorreflexões, né? E também muito de auto-observarmos, né, durante a nossa prática. Então, essa observação não é uma observação de visão, de olhar para fora, mas muito, né, totalmente interna. Então, precisamos de um silêncio para realmente vermos a nós mesmos de uma forma honesta, né? Mas também muito compassiva, amorosa e bondosa com a gente. Então, nunca se esqueçam de que mindfulness e, vamos dizer assim, bondade, elas estão sempre de mãos dadas, né? Então, mindfulness, né? Atenção consciente e ela tem que ser amável, né? Então, é muito importante isso, né? Essa de mãos dadas com a nossa própria compassividade, né? Então, porque há muitas descobertas, e o que a mente faz, né? Pega e puff, né? Já não quer enxergar porque tem um medo, um receio embutido, né? O ego ali de não querer quem somos e aí ainda achar assim, eu não sou masoquista. Eu já sei como é que eu sou, como é que eu vou querer enxergar, né? Uma coisa que eu já sei, né? Mas é muito mais de como que eu posso realmente perceber o meu sofrimento, que vem muito do ego, né? Eu. Tanto é que os pensamentos e emoções estão carregados do eu, né? Porque eu fiz, eu não fiz, porque o outro que né? E se eu tivesse, e aí vem acrescentando muito sofrimento, porque o ego, né? Ela tá aqui toda hora aí. Então, o mais importante é silenciar. Então, silenciar o corpo, a mente. Então, esse kit, quando nós falamos de mindfulness, né? De atenção da plena consciência. Que é nos perceber ou silenciar internamente, né? É simplesmente notar os pensamentos, as emoções, sentimentos que estão aqui já, com as sensações do corpo que já estão aí antes, né? As sensações do corpo já estão antes da gente ter consciência. Não sei se deu, né? Porque as emoções, gente, muito rápido, né? Tem emoções que nem passam pela consciência, porque é uma coisa que é para se defender, né? É uma coisa assim, rápida, né? Preciso me defender, mas a gente sabe que essas coisas de emoções não conscientes, vamos dizer, muito rápidas, primárias, elas, né, não precisam, né, não são 24 horas por dia, né, e nem 365 dias por ano, né. Então, muitas vezes isso vem da nossa própria mente. Então, por isso que notar os nossos pensamentos é nos silenciar para poder realmente notar os nossos pensamentos, né? Como é que são esses hábitos, esses padrões, para que no dia a dia a gente faça esses treinos, né? E quando acontecer algo que vem uma emoção muito forte, nós possamos, não é controlar a emoção, né? Porque a gente não controla, a gente só percebe essa emoção. Então, quando eu falo para vocês que as sensações no corpo já estão aí antes da consciência, é verdade. Por isso que nós treinamos a estar conscientes, né, das sensações no corpo, né, porque aí sim, com essa consciência, né, é que nós estamos realmente cultivando esse momento mindfulness de presença, né,
Porque o que acontece é que o silêncio, ela acontece, deveria, né? Por isso que a gente treina, acontecer entre o pensamento e a ação. Então, onde nós podemos pausar, né? Porque é muito mais desafiador nós percebemos os pensamentos, né? E já estamos agindo, né? Então, o que é a nossa proposta? Vamos fazer uma pausa, né? Treinar a fazer a pausa, esse silêncio mental, né? Para quê? Para que nós vamos percebendo os pensamentos antes das ações. Só que para perceber os pensamentos já estão nas sensações do corpo, né? Então, por isso que o corpo, né, na nossa prática de mindfulness, é muito importante que a gente fala que é a primeira consciência, né? Porque o que pensamos, que temos aí de emoções e sentimentos já estão retratadas aqui no nosso corpo, né? Muitas vezes também as pessoas me dizem assim, Luísa, mas aí parece que eu fico meio passiva demais, né? Então, a passividade é uma outra questão. Quer dizer, o que nós estamos fazendo é trazer a consciência dos pensamentos, uma pausa interna, um silêncio interno para nos conhecermos, né? Conhecer os nossos padrões. Para quê? Para que diminua a nossa reatividade. Porque sempre dá a impressão de que a reatividade é força, né? Reatividade é a impressão de que nós, né? Essa coisa de responder, né? De enfrentar, muitas vezes até, né? De enfrentar fisicamente, né? Mas também numa fala, né? Muito dura, né? Muito, às vezes é dura com a gente mesmo, né? E então esses pensamentos duros aí com a gente, né? Então aí essa reatividade dá a impressão de algo muito de força, né? E na verdade, gente, eu acho que o silêncio é a força, né? O silêncio mental é um mestre nosso, né? Que nos ensina, né? Então o silêncio, ele não é fuga, né? E aí tem esse silêncio que nos dá um pouco de receio, de medo, né? Quando o outro silencia com a gente, né? A gente já vai colocando um pouco desse ego, desse medo, desse receio, de inclusive uma raiva, né? De quem silencia, parece que está provocando a gente, né? Mas não é desse silêncio, é um silêncio de sabedoria, né? É um silêncio de que, opa, estou percebendo a minha reatividade mental, né? Então, quando eu percebo essa reatividade, é que precisa de muito treino, né? Porque a reatividade, parece que a gente não consegue, né, ter consciência dessa reatividade. Então, isso que eu falo para vocês é dessa emoção, assim, que vem, chega, é rápido, né? Então, que eu tenho que me defender é uma coisa. Mas isso não é sempre. A mente sempre acha que é sempre que a gente tem que ser reativa para se defender. Mas não é, né? Então, quando temos um risco, né, de a gente morrer, né, de colocar a nossa vida em risco, então isso é uma coisa. Mas a gente sabe que muitas vezes a nossa reatividade não vem disso, né? Vem de risco ao nosso ego, de orgulho, essas coisas assim, né? Então, quando fazemos esse treino de perceber pensamentos, a primeira coisa na nossa prática meditativa é de, como é que estão esses pensamentos, né? Como é que é o tipo de pensamentos que vem? Como é que eu estou lidando com isso agora, né? Como isso está reverberando nas minhas emoções, nas minhas sensações, né? Então, quanto mais cultivarmos o silêncio da sabedoria, tá? Não esse silêncio que vou provocar algo de medo ou raiva no outro, né? Mas é um silêncio onde eu posso diminuir a reatividade, é nesse silêncio onde eu posso refletir um pouco mais, onde eu posso
não preciso acrescentar mais sofrimento para mim mesma e para o outro. É nesse sentido do silêncio, né? Então, esse silêncio tem um poder, né, de cultivar, né, a consciência, né? Então, o silêncio ela não reflete ausência nem fraqueza, muito pelo contrário, né? É a presença, né? E que realmente é um poder de domínio, né, no sentido de nós mesmos, né, dominar essa reatividade sem fazer força, na verdade, é simplesmente percebendo, né, as nossas reações mentais. Então, simplesmente, né, o silêncio, na verdade, tem uma frase que eu li que é assim, silencia o corpo antes da mente, né? E, então, percebendo, opa, né, como é que está o corpo, porque se eu silencio o corpo, eu tenho condições de notar os pensamentos como elas são, como é que é o hábito, como é que é o padrão, né? Mas aí vem assim, não, tia Luísa, mas aí como que eu começo a perceber os pensamentos, né? É assim, a nossa prática, sim. Nós começamos a perceber pensamentos, tipo de pensamentos, e como é que o corpo ela já está com todas essas reatividades, né? Mas ir para o corpo não me parece uma coisa comum, né? Então, nós vamos treinar a ir para o corpo, estar no corpo, silenciando o corpo, para que nós possamos silenciar um pouquinho mais a mente, mas perceber os pensamentos o tempo todo, né? Porque o tempo todo eles estão aí, proliferando, né? Então, não dá para separar a mente, o coração e do corpo, mas o corpo é a nossa primeira consciência de, como é que eu posso silenciar o corpo? Porque aí silenciando o corpo, eu silencio a mente e eu posso perceber a minha mente com mais clareza, né? É nesse sentido, ir para o corpo, né? Silenciar o corpo e aí depois a mente ela vai se silenciando. É onde eu posso me perceber mais no corpo. Eu percebo os pensamentos, mas para dominá-los, entre aspas, né? Não é muito mais difícil. Fica quieta. Pensamento, não quero você aqui. Aí vem de novo. Eu não quero pensar nisso. É a primeira coisa que vem. É como agora, né? Pensa no azul. Que a primeira cor que vem é o azul. Então é isso, né? Eu não quero pensar nisso. Aí ele vem com mais força. Mas perceber os pensamentos. E como é que elas se conectam o nosso corpo. E aí, silenciando o corpo, eu posso silenciar a mente, né? Então, não tem uma coisa tão didática, né? Quando eu estou falando, porque as coisas vão acontecendo. Mas o mais importante é perceber, à medida que eu vou me silenciando, eu vou me percebendo mais, vou criando mais um poder, né? De diminuir essa força da reatividade, mas sim aumentar o silêncio aumenta essa força da sabedoria, né? De nos perceber, né? É um silêncio do poder. Então, vamos então fazer a nossa prática meditativa com essa intenção, né? Desculpa, de poder notar a mente, os pensamentos. Até agora, né, a nossa mente trabalhando bastante para poder entender no cognitivo tudo isso que eu fui falando, mas agora não precisamos disso. Simplesmente notando, percebendo, sentindo onde eu estou, onde o corpo está, talvez percebendo um pouco
o contato do corpo com a superfície nessa postura. Sentindo o peso do corpo, deixando que vá se assentando. Deixando que os pensamentos estejam aí, está tudo bem. E deixando que o corpo cada vez mais possa ir se entregando à superfície. Em qualquer postura, deitada, sentada, em pé. Como eu estou? Como estão os pensamentos? Agitados, querendo ainda entender algo? Ou pensamentos que estão já se acalmando, diminuindo a agitação da mente? Está tudo bem, somente observando, sem precisarmos fazer absolutamente nada nesse momento. Todo o nosso trabalho é de estar aqui onde está. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Somente estar aqui. E agora vamos iniciando a nossa prática e notando a respiração como ela é, sem forçar. A intenção de estar aqui. Eu estou aqui. Esse silêncio interno, somente observar, sem controlar nada, observando a respiração, como ela é, como ela está. Somente sentindo o movimento da respiração no corpo, dentro de você. Simplesmente observando, notando a presença da respiração. Sem precisar fazer nenhum esforço. Observar é notar, perceber as sensações, notando essas sensações, de somente estar presente nesse momento, sentindo. Notando os pensamentos agora. O que acontece quando nós temos a intenção de notar os pensamentos? O que acontece com a respiração? Ou estamos notando
os pensamentos, ou estamos notando o fluir da respiração e sentindo. Deixe que os pensamentos estejam aí, focando toda a sua atenção na respiração. A intenção de soltar qualquer tipo de controle agora, somente seguindo a respiração como ela é. Se tiver um desafio para deixar o controle, está tudo bem. Então vamos aos pouquinhos, notando se há algum esforço físico, uma sobrecarga a mais, que está percebendo em alguma parte do corpo. Talvez uma sobrecarga desnecessária agora. Em forma de tensão muscular ou alguma rigidez. Veja se essa tensão em alguma parte do corpo está conectada com algum tipo de pensamento ou emoção. Veja se você pode deixar fluir assim como você nota a sabedoria da respiração, de soltar. Talvez você possa notar agora alguma tensão muscular muito sutil que muitas vezes nem percebemos aí no seu rosto, no seu olhar, nos seus olhos. Nosso rosto expressa aquilo que estamos pensando. Expressa muitas vezes as emoções, mais sutil que seja, os sentimentos. Tomando consciência do seu rosto. O que acontece à medida que toma consciência? Talvez uma tendência, com toda a sabedoria do nosso corpo, nosso organismo, de escolher relaxar um pouco mais. Talvez um leve sorriso nos lábios, os olhos que descansam, assim como as suas pálpebras. Silenciando aos poucos o corpo. E a respiração talvez se aprofundando um pouquinho mais. E à medida que expira, soltando aos poucos o corpo e talvez trazendo um pouquinho mais de leveza para o seu rosto. Veja se ainda há alguma outra sobrecarga em alguma outra parte do corpo.
talvez nos ombros, no pescoço, na garganta, nas costas. Como é poder ter consciência e ir silenciando o seu corpo agora? Quando a mente fala, através dos pensamentos, o corpo também vai reagindo. Talvez você perceba que o corpo se acalmando, a tendência da mente é ir também se acalmando aos poucos. Notando as sensações nas suas mãos, temperatura, volume das mãos. Uma leve sensação de relaxamento nas mãos, sentindo o apoio, a confiança de apoiar as mãos aí, nessa superfície, que recebe as suas mãos com gentileza, apoiando. Agora indo na região dos seus pés, e aos poucos, notando o seu corpo inteiro agora. Na inspiração, tomando consciência do seu corpo. E na expiração, soltando um pouquinho mais, à medida que você possa. Talvez aprofundando um pouquinho mais na inspiração, sem forçar, e deixando que na expiração, naturalmente, o ar vai saindo do corpo aos poucos e deixando que o corpo inteiro também possa ir se soltando com o ar. Uma respiração mais lenta, onde possa notar, perceber, soltar. E talvez possa notar o corpo se aquietando um pouquinho mais. Silenciando o corpo aos poucos. E veja como está sua mente, talvez pensamentos um pouco menos agitados. Talvez perdendo um pouquinho mais dessa força. E a sua presença agora, nesse momento, uma respiração calma e tranquila, um corpo mais relaxado. Silenciando a mente, silenciando o corpo. E vamos, aos poucos,
terminando a nossa prática, talvez nesse silêncio, mais clareza, mais consciência, amável para você agora e que possa perdurar por alguns dias, mas que possa continuar praticando. Pouco a pouco, no seu tempo, podemos sair da prática, se movendo devagar, fazendo o movimento que o corpo necessitar. Então, muita gratidão por estarmos juntas aqui.